Olá, vamos para mais um vídeo e um teste. Usando argamassa AC3 branca da Colavit, usando luvas e máscara. Esse é meu copo medidor, foram 8 copos de argamassa. Coloquei a água e também peneirei. Já adiantei o processo, deixei a massa pronta, como vocês já sabem. Olha como eu gosto de trabalhar com a minha argamassa. Ela é mole, mas consistente. Tá aí. Esse é um pote de plástico, tá? Ele é mais altinho. Peguei essa folha de raio-x, aí eu cortei com a tesoura, né? Para poder fazer o contramolde. Então, eu deixei dessa forma. Aí eu peguei o papelão, fechei e coloquei cola quente por dentro, que ficará mais fácil para trabalhar. Aí eu fico olhando, né? E eu tenho que colocar fita crepe. Então eu vou colocar fita crepe em 3 laterais, que vocês vão ver aí como que eu vou fazer. Então, eu vou deixar dessa forma. Então, metade por dentro e a outra metade da fita crepe por fora. Como eu tenho plástico bolha, eu vou colocar dentro só para preencher o espaço. Como eu coloquei a fita crepe, agora eu vou colocar dentro do molde e vou prender com a fita crepe no molde. Vocês vão ver aí, eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas vai dar para entender. Aí eu pego o palito que ele me auxilia na hora de apertar a fita crepe, né, no molde e no contramolde, para deixar tudo certo, preso, como eu estou mostrando para vocês aí. Porque daí aí é onde vai a massa. Desse outro lado que eu coloquei, que é onde eu estou arrumando, não pode chegar a massa. Eu fui ligar a cola quente e vou passar a vaselina líquida no molde. Eu passei só nessa parte que vocês estão vendo aí. Eu já não sei se eu vou conseguir desenformar direito depois, mas tudo é um teste. Aí eu tô mostrando que eu tenho que chegar a massa até a borda. O que eu vou fazer agora? Vou arrumar e vou colocar a areia, que eu acho que ficará mais firme para a massa não passar. E assim eu vou arrumando a areia como eu estou mostrando aí para vocês. Vou limpando, é assim que eu vou deixar. Olha só. Então, com certeza a massa não passará aí. E olha o fundo, tem que ter massa no fundo, claro. Aí eu cortei esse papelão e vou colocar cola quente, porque também não pode cair massa aonde eu coloquei a areia. Depois eu pego a fita crepe e coloco entre o papelão para ficar mais firme, como eu tô mostrando para vocês aí, e aí aonde eu coloquei a cola quente. Aí eu dei uma olhada, eu achei melhor reforçar mais na cola quente. Então eu vou colocar mais um pouquinho aonde vocês estão vendo aí. Então tá aí, ó, vai ficar desse jeito. E aí, o que eu percebi que ficou uma pontinha. Então eu vou cortar com tesoura ou estilete. Eu vou lá buscar para poder cortar, ficar mais fácil na hora de jogar a massa. Comecei a cortar com a tesoura, mas não deu muito certo. Eu peguei o estilete, foi muito mais fácil e eu tirei a pontinha. Olha como é que ficou, então, na hora de jogar a massa, não vou ter problema. Acho, né? Tudo é um teste, gente. Ah, eu adoro. E assim, mexendo a massa e mexer muito bem. Pegando o corante líquido marrom, vou pingar 20 gotas. Vocês vão ver eu mexer, mas não muito. E vou pingar mais 5 gotas e mexer mais um pouco. Eu quero que ele fique
com efeito manchado, do jeito que eu tô mostrando aí para vocês. Vou colocar essa tábua e o molde em cima, pois ficará mais fácil na hora que eu for colocar esse molde em outro lugar, para não danificar a peça. Então, agora eu vou despejar tudo dentro do molde, que eu adoro fazer isso. Estou mostrando que sobrou um pouquinho de massa, mas eu vou usar depois. Aí eu começo a vibrar para as bolhas de ar subir. Aí eu tô mostrando que apareceu muitas bolhas. Normalmente, nos meus moldes invertidos, quando eu jogo a massa, realmente aparece bastante bolhas. Então eu pego meu palito e começo a furar as bolhas. Só fiz um pouco com o meu palito. Resolvi limpar o palito, pegar a bacia, colocar o restante da massa e depois eu vou arrumar, vibrar e furar as bolhas. Realmente, ficou com bastante bolhas e vou deixar dessa forma. Vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. No dia seguinte, não tá totalmente seco, claro, né? Mas olha a diferença do contramolde e do molde. Então, eu estou mostrando para vocês que passou um pouquinho, né, da massa, mas tudo bem, ok. Então, eu peguei um potinho, coloquei 3 colheres de massa e pinguei 3 gotas do corante líquido marrom, só para fazer uma corzinha, para ficar mais ou menos igual. É o fundo, ninguém vai ver. Mas eu preciso preencher, porque esse fundo que na verdade vai ser o piso da minha gruta, senão vai ficar fino e pode quebrar. Aí eu dou uma balançadinha no molde e depois eu pego o potinho e acabo com a massa preenchendo tudo o fundo. E assim eu vou acertando, eu vou arrumando com a colher. Como ficou um dia no molde que eu estou mexendo agora, vou deixar mais 2 dias e voltarei para desenformar. 3 dias no molde, olha como ele já tá bem seco. Então eu dou uma empurradinha nas laterais. Eu vou colocar na bacia e entrar com o secador quente. Por quê? Porque na hora que eu puxar o molde, a areia vai cair e para não sujar tudo aí a mesa. Eu acelerei o vídeo e passei bem mesmo o secador quente. Por quê? Gente, tá com fita crepe e cola quente. Foi um pouquinho difícil de desenformar, mas com calma e paciência, aí, olha, deu certo. Sempre quando eu desenformo, eu olho o molde. Agora eu tô aí tirando tudo. E agora vamos tirar o papelão de cima, de baixo e a placa de raio-x. Olha essa surpresa! Gente, manchou a peça com o raio-x. É a primeira vez que acontece isso. Eu sempre trabalhei com molde de raio-x para fazer os meus vasos cilindros. É inacreditável. Eu fiquei assim muito encantada mesmo. Não sei vocês. Eu vou deixar dessa forma. Vou mostrar novamente, né, a placa aí do raio-x, porque eu fiquei muito encantada. Vou limpar tudo e vou pegar as lixas. Vocês estão vendo aí que aonde eu estou apontando, eu vou usar a lixa massa 220. Eu sempre pego essa fininha só para dar acabamento. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que eu fiz aí. E agora eu vou entrar com um trabalho muito legal que vocês vão gostar. Vou mostrar para vocês, o piso ficou irregular. Eu poderia preencher com massa, mas eu não quero. Vou colocar pedrinhas naturais, que é a Resin Stone da Transfix Hobby Art. Então, vem as pedrinhas naturais e a resina.
Onde você achará esse produto é no site Escuto Véio e vou deixar um cupom de desconto PATI5. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse trabalho e também já fiz um trabalho desse que tá aqui no canal. Então eu peguei todos os materiais que eu já usei naquele trabalho anterior e vou colocar nesse pote que eu já deixei já separado. Então olha aí as pedrinhas. Vou colocar uma quantidade suficiente para que eu possa fazer o trabalho e vou misturar um pouquinho da resina junto com as pedrinhas. Vocês estão vendo aí que eu coloco um pouco, eu mexo, depois eu coloco mais um pouco e misturo muito bem as pedrinhas com a resina. Tem que ficar tipo farofa, como assim, olha. Então, eu passo o pincel para limpar novamente e vou com a colher. Depois eu troco, acho melhor colocar com a colherzinha e vou acertando e vou amassando. Ela vai unir, vai grudar uma com a outra. Sobrou um pouquinho, vou limpar tudo aí e vou deixar secar na sombra. A peça ela tá bem seca e olha o resultado. E também depois no outro dia eu fiz o teto. Eu fiz a mesma coisa que vocês viram aí do piso. Então o que eu reparei? Como eu tive que colocar mais massa no fundo, que na verdade é o meu piso, eu vou passar uma lixa para tirar um pouco o excesso e para tentar deixar mais liso. Aí eu limpo com o pincel, dou uma olhada e depois eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou limpar tudo para entrar com o processo de impermeabilização. Então tudo limpo, a peça limpinha. Deixa eu mostrar para vocês então como ficou. E agora o processo final. Vou passar Smart Resina da Dry Leves. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. E vocês sabem que eu gosto de colocar no potinho separado. Então, eu vou passar 3 demão, a cada demão, respeitando em duas horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem. Depois que ficar pronta, voltarei para falar sobre essa peça. Antes de eu mostrar a gruta, o fundo eu não gostei. Do que eu colocar o anti-impacto, que são aquelas rolhas, normalmente eu coloco, mas nessa não. Eu coloquei folha ou placa de cortiça que eu comprei no Shopee e vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Então eu cortei no tamanho certo e vou colar com a cola instantânea da Transfix. Agora sim, a gruta ficou pronta, deixa eu mostrar como ela ficou. Então, o piso e o teto ficaram com as pedrinhas, as laterais ficou com a cor que saiu do raio-x. Vocês estão vendo aí que tem até uma mancha marrom, porque eu tinha feito aquele efeito que era para sair aí mesmo. Só que saiu, né, a cor do raio-x. Então, eu achei incrível essa gruta. Então a placa de cortiça, essa é de 2 milímetros que eu comprei. E aí o resultado ficou com essas bolhas, coloquei umas pedrinhas aí e outras bolhas na peça que eu particularmente adoro. Parece pedra pomes, vou colocar até foto para vocês verem. Eu acho que dá um charme para a peça. Eu achei incrível essa gruta. Como sobrou as pedrinhas, eu vou mostrar para vocês que eu fiz 2 porta-copos. Um ficou fino e o outro ficou um pouquinho mais grosso, porque foram aí dos 2 trabalhos, né, do teto e do piso. Eu achei incrível esses porta-copos também. Agora eu vou colocar os santinhos. Eu particularmente adorei. O que vocês acharam dessa gruta? Eu sei que muitos vão gostar, outros não. Gosto não se discute. Eu respeito a opinião de todos. Espero vocês num próximo vídeo.